Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que... Bem-aventurado, você lembra, né? É bendito, é abençoado. Abençoado. Abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Os ímpios são aqueles que não creem em Deus, ou aqueles que dizem crer, mas às vezes até frequentam a igreja, mas não pratica a palavra. Esse é o ímpio. O ímpio não é apenas aquele que não frequenta uma igreja. O ímpio é todo aquele que não pratica a palavra. Há pessoas que frequentam a igreja desde criança e são ímpias, porque não praticam a palavra. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro de Salmos, ele é uma coletânea de orações, de lamentações, de canções que os cristãos compuseram. É um livro extremamente importante. No Novo Testamento, há mais de 100 citações do livro de Salmos. Quem não conhece o Salmo 23? Até ímpio tem lá o Salmo 23 gravado na porta de sua casa. Quem nunca, no dia da angústia, recorreu ao Salmo 23, o Salmo das águas tranquilas, dos pastos verdejantes. Dentre tantas características fenomenais do livro de Salmos, a primeira que eu quero ressaltar é que, se você já leu um pouco do livro de Salmos, você vai notar que é um livro onde os cristãos fazem muitas lamentações, no sentido de relatar suas angústias. Inúmeros e inúmeros salmos são lamentos. São cristãos, são o povo de Deus, lamentando ali, falando a Deus suas angústias, seus problemas. Inúmeros salmos são assim. E muitas vezes o salmo começa com uma petição ou alguma constatação de problema. O salmista vem e diz: Senhor, a minha angústia é muito grande. É muito grande. O problema que eu estou enfrentando é terrível. Ajuda-me. E no final, ele não termina o salmo com um final necessariamente feliz. Mas ele termina com um final de fé. O que eu quero dizer com isso? Ele relata seu problema, e no fim do salmo, ele não relata que o problema já foi resolvido. Não. Ele começa assim: Senhor, eu estou passando por um grande problema. Eu estou angustiado. Em algumas vezes eles relatam até que chegaram a pensar em desviar da fé, que fraquejaram na fé. Eles começam assim, meio negativo, com muitos problemas. Mas eles sempre terminam com um final de fé, dizendo: Senhor, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. O problema ainda não foi resolvido, eu ainda não tive um final feliz, mas eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. O livro de Salmo é um exemplo claro daquilo que nós devemos fazer na nossa vida diária. Enquanto os problemas não se resolvem, nós devemos nos erguer e nos posicionarmos em fé. Além disso, o Salmo, quando eu leio o Salmo, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse há 3 dias no deserto. E de repente, sem beber água, 3 dias sem beber água. E de repente, eu me encontro com um oásis, um lugar verdinho e repleto de água. O livro de Salmos é isso. É consolo. É um oásis para o povo de Deus. Não, Efésios não diz: enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos? Pois bem, vamos lá. O que nós temos aqui no Salmo 1 é o comparativo do caminho do cristão e do caminho de um homem ímpio. Do caminho de um verdadeiro cristão e do caminho de um homem
mal de um homem que não é cristão. Qual é o caminho que o justo vai tomar? Aqui é uma advertência séria. Não siga o conselho dos ímpios. Siga o conselho da palavra de Deus. Qual caminho você toma na sua vida? Quais são os valores que te guiarão nesta jornada? Um caminho leva para a glória. Um caminho é o caminho de uma árvore frondosa. O outro é o caminho da palha. É assim que Deus compara o Filho de Deus e o ímpio. O ímpio é uma árvore frondosa, frutífera, cheio de folhas verdes. O ímpio é como palha. O que a Bíblia diz aqui neste contexto é que, este é o tema talvez do Salmo, o crente verdadeiro é abençoado sempre. Há sempre uma corrente de águas ao seu redor. Sempre. É isso que ele diz. Tudo o que o cristão verdadeiro faz é bem sucedido. Tudo. E eu vou tentar destrinchar isso conforme for pregando. William, conseguiu colocar lá? Não. Deu? Ah, não é esse aí não. Eu falei para você que está na pasta Salmo na área de trabalho. Pode deixar. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui é um aumento gradual da maldade. Primeiro, o salmista diz: não ande no conselho do ímpio. Depois, não se detenha no caminho dos pecadores. E por último, não se assente na roda dos escarnecedores. Parece que há um progresso. Primeiro você escuta, você está passando, o ímpio está ali no caminho, e você passa. E você não lhe dá ouvidos. Pelo menos é assim que Deus diz: não lhe dê ouvidos. A primeira coisa que pode acontecer é que você ouve o que eles têm a dizer. Em segundo, você para e fixa ainda mais atenção àquilo que eles estão fazendo. Por último, nessa escalada de desgraça, você se assenta e começa a praticar as mesmas coisas que eles. É mais ou menos isso. E tudo começa com ouvir. Tudo começa com aquilo que você ouve. Quando teve a greve dos caminhoneiros, eu escrevi algumas coisas sobre isso. E uma das críticas que as pessoas disseram pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E você que fica apenas escrevendo. Primeiro que ele não sabe se eu fico apenas escrevendo. Mas, você já ouviu falar de Lenin? Lenin foi um ditador maligno que deu um golpe em 1917 na União Soviética e instalou o comunismo ali, levando o seu país à desgraça. Você já ouviu falar de Robespierre? Ele foi um dos líderes da Revolução Francesa, tendo seu símbolo com a queda da Bastilha em 1789. Robespierre liderou uma revolução sangrenta que levou o seu país para o buraco, matando milhares de pessoas. Robespierre e Lenin eram homens de ação. Eram homens que iam para as ruas e faziam. Antes desses dois homens, vieram Karl Marx e Jean-Jacques Rousseau. Robespierre só agiu na França porque primeiro ele leu os livros de Lenin. Primeiro ele ouviu os conselhos. Primeiro Robespierre ouviu os conselhos de Rousseau. E aí então ele se assentou e começou a fazer todos aqueles caminhos, a praticar todos aqueles caminhos malignos que o filósofo dizia. Lenin também. Antes de Lenin, o homem que age, há um Karl Marx, o homem que escreve. Portanto, as ideias moldam o seu comportamento. Antes de você se assentar e praticar o que os pecadores praticam, você ouve o que eles dizem. É isso que o salmista está dizendo. Portanto, não os ouça, não os escute, de maneira alguma. Eles são homens mortos. Eles não conhecem a Deus e eles não sabem da verdade. A verdade tem dono e se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o que a Escritura diz. A verdade sobre a sua família, a verdade sobre a sua vida financeira, a verdade sobre toda a sua existência. Não está naqueles filósofos
lá daquelas faculdades, aqueles homens drogados. Não está. Com aqueles homens deprimentes e depressivos. Não. Mas o interessante é que muitas pessoas parecem que têm, inclusive cristãs, escolhido o caminho dos ímpios. Esse é o meu segundo princípio. O caminho dos ímpios e o caminho de Deus. O conselho dos ímpios e o conselho da Bíblia. Quando ele diz aqui, não se assente na roda dos escarnecedores, ele está proibindo, não ouça o conselho dos ímpios, ele está proibindo todo tipo de contato com pessoas ímpias? De forma alguma. É óbvio que não é esse o significado. Tanto que Jesus comeu com pecadores. Você pode ter contatos apenas com cristãos e ainda assim estar seguindo o conselho dos ímpios. Você pode frequentar uma igreja e ainda assim o que molda a sua vida, o que faz você levantar de manhã, não são preceitos cristãos. Talvez você até tenha sido enganado achando que são preceitos cristãos, mas não o são. O que ele está dizendo é, não siga as ideias desses homens, não ouça o conselho. Porque o conselho vai acabar virando um comportamento. A tentação de imitar o mundo é enorme. E todos nós passamos. Eu passo. Você passa. Israel fez isso e acabou destruído. A Bíblia diz que um dia Israel disse a Deus, nós não queremos mais juízes. Nós queremos monarquia em nosso país. Por quê? Porque os outros países são assim. Nós queremos imitar os outros países. A Bíblia fala que um dia, um rei de Israel foi até uma nação pagã, que era uma superpotência mundial à época. E ele viu o altar, que era o símbolo máximo do culto, da maneira de cultuar a Deus. Ele viu o altar daquela nação pagã. E sabe o que aquele rei de Israel fez? Ele voltou para Israel e fez exatamente igual. Ele copiou o altar assírio, porque ele pensou, a maneira como eles fazem, a maneira como eles cultuam a Deus é que está correta, porque eles estão vencendo. Eles são a superpotência mundial agora. E Israel foi para o buraco. Quando a igreja, ou as falsas igrejas, imitam o mundo, elas morrem. Hoje na Europa, é praticamente inexistente o surgimento de igrejas. Quase não há igrejas lá. Onde hoje é uma boate, ontem era uma igreja. Em lugares que no passado abrigavam crentes para cultuar a Deus. Agora, este lugar foi vendido. E agora ele é uma boate, agora ele é um lugar de entretenimento. As igrejas morreram. As igrejas na Europa morreram. E por quê? Elas foram ouvindo o conselho dos ímpios. Um deles, o liberalismo teológico. O que é isso? É aquela praga que diz, olha, a Bíblia ela tem a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Ou seja, ela tem defeitos. E daí foram surgindo muitas outras coisas foram entrando. Feminismo. O feminismo foi entrando. As ideias gaysistas também foram entrando. Sim, uma tolerância para com o homossexualismo. E o resultado é que elas morreram. Elas morreram. E, obviamente, coisas muito parecidas acontecem também em nosso país. Onde igrejas adotam uma posição extremamente tolerante para com aquilo que é intolerável. Onde elas não condenam mais o pecado. Elas não entendem que a mensagem da graça e da misericórdia, ela só tem sentido se primeiro nós expormos a feiura do pecado. Elas não entendem, essas igrejas não entendem que a verdadeira mensagem do amor, ela começa com a mensagem do arrependimento. E então elas não expõem o pecado com toda a feiura que ele é. Não. E elas também estão morrendo. As famílias, elas não são guiadas mais pela Escritura, mas por homens malignos,
Pais, não baseiam mais a criação de seus filhos na palavra de Deus. Eles dizem que estão escutando um especialista, um psicólogo, um doutor que tem o seu filho numa clínica para drogados. Homens mortos, que possuem filhos mortos, estão doutrinando cristãos. Estão dizendo a eles: não use uma vara para repreender seu filho. Não seja firme com seu filho. Eles acham que este conselho vem da Bíblia. Eles acham, não, é assim que nós vamos fazer. Mães crentes dizem para as filhas: filha, você vai estudar para não depender de homem algum. Aqui você já mata um monte de coisa nessa frase. Um monte de coisa. Primeiro, você vai estudar para não depender, ou seja, vai estudar para arranjar um emprego. Ou seja, a gente descobriu, a escola não tem nada a ver com estudo, a escola tem a ver com arranjar emprego. É isso. Vamos falar a verdade, é isso mesmo, a gente sabe. Tem nada a ver com obter conhecimento. Tem nada a ver. Tem a ver com passar num lugar para arranjar um emprego melhor. Essa é a constatação, essa é a primeira. A segunda, para não depender de homem algum. Essa mãe cristã, ela não está seguindo o conselho de Paulo. Ela está seguindo o conselho de Simone de Beauvoir. Ela está seguindo o conselho de Beth Friedan e de todas as feministas que dizem isso. E é óbvio que uma pessoa com uma mentalidade dessa não pode se dar bem num casamento. Porque casamento é dependência mútua. Não apenas da mulher para com o marido, mas também do marido para com a mulher. De um para com o outro. É entrega total. Não é o conselho de Paulo, de Jeremias, que os cristãos estão ouvindo. Eles estão ouvindo conselhos do mundo. E o pior, às vezes esse conselho vem com embalagem evangélica. Parece que é cristão, mas não é. Há um pastor pregando ali, então ele pensa, está vendo? É o conselho de Deus. E não é. São ideias feministas, são ideias malignas, são ideias do diabo, apenas revestidas com uma carinha gospel. Mas não são. Jovens têm seguido não o exemplo do jovem Davi e do jovem Samuel. Eles têm seguido o exemplo daquele menininho da escola, que é um imbecil, que é um tapado, que o pai dele seguiu o mesmo caminho dele e está todo arrebentado. Esse é o conselho que eles têm seguido. Esse, inclusive, cristãos. Inclusive, cristãos. É terrível. É terrível como as pessoas se esquecem do que Deus Pai fez. O que Deus Pai fez quando Ele enviou seu filho à terra? Nas mãos de quem Ele deixou seu filho? Maria e José. Mas você sabia que o rei Felipe da Macedônia, ele quis um tutor para seu filho, contratou Aristóteles, o grande filósofo. Se você tivesse dinheiro, você não é o rei da Macedônia, você é o rei de todo o céu, de todo o cosmos, de tudo que existe. Você tem o dinheiro para contratar quem você quiser para ensinar seu filho. Quem você contrata? Deus escolhe um carpinteiro e uma dona de casa. Agora, os cristãos fazem o oposto. Eles possuem todo o dinheiro. Eles rejeitam a Escritura. Eles vão na faculdade de mais renome que existe e pegam o filósofo, o professor mais condecorado que existe e mais perdido que existe. Mais perdido que existe. E o contrata para ser o tutor de seu filho. É assim que muitos cristãos fazem. Eles acham que a Bíblia não é um bom conselho. Que seguir a Escritura é radical demais. Ora, apenas veja o que os homens têm, como os homens têm vivido. Olhe para nosso país. O nosso país não é o país de Deus. O nosso país é o país das feministas. O nosso país não é o país que segue o conselho de Paulo. O nosso país é o país que segue o conselho de Karl Marx. O nosso país não é o país que segue o conselho de João
ou Jeremias. O nosso país é o país que segue o conselho de homens esquerdistas, depravados, malignos. E veja onde nós estamos. Veja, você tem uma prova cabal de que o conselho dos ímpios resulta em apenas uma coisa: uma vida como se eu fosse uma palha. Ou seja, não há vida. A palha é aquilo que um dia foi árvore e agora é um graveto seco. Terceiro, os crentes são como árvores, os ímpios são como palha. É o que o texto diz. O cristão, aquele que obedece à palavra, é como uma árvore bem regada. Ela é plantada junto à corrente de águas, porque a árvore precisa de vida e a água é vida. O ímpio não, o ímpio é palha. O contraste natural seria branco, negro, Palmeiras, Corinthians, árvore plantada em um bom lugar e árvore plantada no deserto, num lugar seco, sem água. Este seria o contraste natural. O salmista vai além. Não é apenas isso, assim a vida do ímpio. O ímpio não é apenas uma árvore seca, que tem um pouquinho só de vida, mas tem vida. Pouco. O ímpio é palha. Ele não tem raiz, ele está morto. Essa é a descrição. Entretanto, por inúmeras vezes, crentes se sentem como palha e veem os ímpios como uma árvore frondosa. Se você pensa assim, você está completamente errado. Não importa o estado que está a sua vida hoje. O que a Bíblia diz é que o crente, ele é a árvore frondosa. Não que ele vai ser, ele é agora. Agora mesmo. Aquele que crê no Senhor, agora mesmo, sozinho ou acompanhado, com dinheiro ou sem dinheiro, com filho ou sem filho. Agora ele é. Talvez você está medindo o seu êxito e a sua existência com base em coisas deste mundo. Veja, por exemplo, Lázaro e o rico. A Bíblia diz que os dois morreram. Os dois morreram. Lázaro era um mendigo. E ele era tão mendigo que ele ficava ali debaixo da mesa comendo a sobrinha do rico. Ele era tão miserável que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Uma desgraça. Este morre e o outro também. O rico vai para o inferno e Lázaro vai para a glória. Isso aqui não é uma parábola sobre rico e pobre. Isso aqui é uma parábola sobre crente e ímpio. Ele não está falando de dinheiro. O crente, por mais próspero que seja neste mundo, ele é um mendigo. Por quê? Por mais dinheiro que ele possa possuir, ele sempre será um mendigo. Veja o que o ímpio diz. Você não pode ficar bêbado. Está certo, não posso mesmo. Você não pode sair com um monte de mulher. Não posso mesmo. Está vendo? Para eles nós somos mendigos. Nós não podemos nos apropriar de todas as riquezas que este mundo tem, de que este mundo oferece. Nós escolhemos deliberadamente a privação. Agora, aqueles que olham aquilo ali, o Lázaro mendigo e o rico, o Lázaro sendo lambido por cachorros, podia concluir: Lázaro é a palha, Lázaro é o maldito, o rico é que é o homem abençoado. O texto sagrado diz outra coisa. O texto sagrado diz outra coisa. Diz que ele é uma árvore frondosa porque água o mantém cheio de vida. Cheio de vida. Isso aqui é um símbolo claro da graça, do amor de Deus, do perdão de Deus, de tudo aquilo, de todas as bênçãos espirituais que Deus nos confere e que nos regam e que nos põem de pé. Eu vou te dar alguns exemplos. Esses dias eu conversava com um rapaz e ele me perguntava: olha, o fulano como é que está? O fulano, o Zé. Não é Zé, tá? O Zé. O Zé, ele surtou.
Eu falei, como assim? Rapaz, o Zé, me parecia tão forte. Ficou doido. Mas por quê? Ele fez umas dívidazinhas lá e ficou louco. Entrou em piripaque. Sério, quase tipo Chaves mesmo, travou assim. Sério, tá doido, tomando remédio mesmo e teve que parar de trabalhar e tudo. Por que você não surta? Você acha que você é melhor que este homem? Você acha que a sua mente é mais estável? Você acha que as suas emoções são mais estáveis? Não. O que a Bíblia diz é que há um rio de graça e misericórdia correndo sobre você, te sustentando, te fortalecendo. É isso. O texto não diz que o cristão não passa dificuldade, que ele não pode sofrer no casamento, que não pode sofrer com filhos, que não pode sofrer financeiramente. O texto não diz isso. Porque a Escritura não diz isso. Não diz. A Escritura diz, ele é bem sucedido em tudo o que ele faz. Tome cuidado com interpretar isso. Ao interpretar. Não interprete a lá Bispo Macedo, hein? Bispo Macedo lê isso aqui e fala o que para você? Agora, meu amigo, pode escolher lá a Ferrari que você quer. Tá ligado? Eu já fui lá. Fui lá só para ver que o negócio é feio. Para meter o pau com propriedade. E aí, eu lembro aí, o pessoal passava na fogueira, né? O pessoal passava na fogueira. Aí passava na fogueira. Aí cantava musiquinha. Eu vou subir, vou conquistar, não sei o que lá. Aí eles falavam, gente, agora nós vamos ganhar, vocês vão dar aqui 1 milhão de reais. Não é linguagem figurada, é literal. 1 milhão. Sério, 1 milhão. Pergunta pro Paulo, ele estava lá. Vamos dar aqui 1 milhão aqui, quem vai começar? 1 milhão. Não foi ninguém. 300 mil foi, uma pessoa lá. E aí eles faziam assim, ó. Agora você vai receber a bênção. Tá ligado? Aí batia a palma assim. Eita! Agora bateu a palma, meu amigo, aí fica rico, não tem como, né? É o que isso aqui, gente? É o que? Macumba? É superstição? O que é isso? Não pode falar, né? De outra igreja, é chato, né? Ih, caramba, agora já foi. Não, isso aqui, você não pode interpretar assim. Isso aqui é verdade. O cristão, tudo o que ele faz, ele é bem sucedido. Tudo. Tudo. Por quê? Primeiro, tudo o que acontece na vida do cristão, de alguma maneira, que você pode não entender hoje, contribui para a glória eterna, para a sua salvação eterna. É o que a Escritura anuncia. Por isso não existe derrota na vida de um cristão. Até quando ele está aparentemente perdendo alguma coisa, Deus está acrescentando algo na vida daquele homem. É o que a Escritura anuncia. Se você duvida, lembre-se de José. José foi vendido como escravo, José foi para a cadeia. E tudo aquilo contribuiu para que José chegasse à posição de governador e então salvasse o povo de Deus. E assim contribuísse para a salvação eterna de todos nós. Porque a profecia dizia que o Messias viria da linhagem de Abraão, da tribo de Judá. Judá era irmão de José. A Bíblia diz que eles ficaram em Israel e veio uma grande fome sobre todo o mundo, de maneira que as pessoas estavam morrendo. Mas como José agora era governador do Egito, a Bíblia diz que José sustentou, manteve e salvou a sua família. E é por isso que Jesus Cristo veio da tribo de Judá, porque Deus usou José. Todo o sofrimento de José, a cadeia, a vergonha, o abandono por parte de sua família, tudo aquilo, Deus utilizou para alçar José a uma posição que iria salvar toda a raça humana. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Tudo na vida de um cristão contribui para a glória de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Pode ser um marido complicado, uma mulher difícil, filhos, necessidade financeira, tudo isso. Para aquele que é um cristão verdadeiro, todos os sofrimentos que ele enfrenta, tudo aquilo que está ao redor dele é água. É água regando a sua vida. Tudo, até aquilo que ele chama de coisa ruim, é água, o regando, o salvando, o libertando a cada dia. É isso que a Escritura diz.
É isso. Em quarto e último lugar, o texto diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você notou que o texto, ele não diz: Davi é como árvore frondosa, Samuel é como árvore plantada junto à corrente de águas. Não. Ele diz que todo aquele que ouve o conselho do Senhor e medita na lei de dia e de noite, este é a árvore frondosa. E em relação a este homem, o que a Escritura diz é: no devido tempo, ele dá o seu fruto. É óbvio que esses frutos, acima de tudo, eles são espirituais. Glória, justiça, perdão, imortalidade, gozar Deus para todo o sempre. A pergunta é: quando é esse devido tempo? No devido tempo ele dá o seu fruto. Quando? Acima de tudo. Acima de tudo. Isso aqui tem a ver com a eternidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Nós podemos receber coisas aqui, mas será apenas uma amostra do nosso fruto eterno. Veja Davi. Veja Davi. Davi durante um bom tempo foi perseguido, foi oprimido, viveu no deserto, entre covas, perseguido, terrível. Um dia, ele foi alçado à posição de rei. Ele teve poder, glória, prosperidade. Será que aquilo ali é o devido tempo? No seu devido tempo dá o fruto. Pode ser. Pode ser, com certeza. Com certeza. Quando José saiu da cadeia e foi alçado à posição de governador, uma posição de poder e de glória, aquilo ali foi o devido tempo para José? Sim, acredito que sim. Com certeza. Mas aquilo ali, o que aconteceu na vida deles, é apenas uma grande parábola sobre a vida de todo cristão. Todo cristão. É isso que no devido tempo espera todo cristão. Glória. Ausência total de sofrimento. Justiça. Imortalidade. E obviamente, por mais próspero que você venha a ser nesta vida, este devido fruto só vai se cumprir na glória. Veja, por exemplo, a história de Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril. E o marido dela tinha duas mulheres, Ana e Penina. A Penina, meu amigo, era que nem o coelho, dava de monte. O marido chegava perto dela e ficava grávida. E a Ana, coitada, mais seca que o deserto. Terrível. A Bíblia diz então que ela orou, e ela orou, e ela orou, e o Senhor a livrou de sua vergonha. E era uma situação difícil. Para a maioria daqueles judeus ali, ela era uma mulher pecadora. Porque ela é maldita, é por isso. Ela não é uma árvore frondosa. Porque a lei diz, olha, que Deus iria abençoar, as mulheres iriam ter filhos, se o povo fosse fiel. Então o povo interpretava de uma maneira errada, dizendo, olha, Ana é maldita. Ela não pode ser uma filha de Deus verdadeira. Ela não possui filho. Então ela orou, e Deus lhe deu um filho. E o dia que ela levou o seu filho para o templo, porque ela prometeu a Deus, se o Senhor me der um filho, eu irei entregá-lo para ti, para que ele sirva o Senhor no templo. O dia que ela foi levar Samuel, ela levou o menino e fez a seguinte oração: o arco dos fortes é quebrado. O arco, o arco de guerra, instrumento para combater, símbolo de força. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, débil, o fraco, débil mental é aquele que tem fraqueza mental. Débil, fraco. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Cingido, revestido. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. O que ele quer dizer com se alugam por pão?
O cara que era rico e tinha pão em abundância, agora ele não tem dinheiro nem para comprar pão, ele não tem nada para oferecer, a não ser o próprio corpo, e se vender como escravo a troca de pão. O que antes era farto, hoje se aluga por pão. Mas os que andavam famintos, agora não sofrem mais. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos, perdeu o vigor. Vê como ele faz uma inversão? Lázaro, que era miserável, agora está na glória. O rico, que era próspero, agora está no inferno. O Senhor é o que tira a vida e que a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. O que Ana está dizendo é: Deus lhe deu força, fartura e honra. Força, fartura e honra. Meu querido, no final das coisas, no final das contas, é isso que você busca. É isso que a alma humana quer. Não é dinheiro. Atrás do dinheiro é o desejo de honra. Mas você não deve procurar no dinheiro isso. Ana diz: o Senhor me deu fartura, honra e força. Este é o destino de todos os crentes. Eu estou citando isso aqui porque ontem meu filho estava lendo esse texto e eu estava explicando a ele. E eu lhe disse isso. Isso aqui, filho, que aconteceu na vida de Ana, é uma parábola, é uma figura da vida de todo cristão, que um dia nós estamos aqui, neste mundo, enfrentando humilhação, esterilidade, e podemos passar toda a nossa existência assim. E na realidade, Jesus diz que nós vamos ser perseguidos toda a nossa vida. Seremos desonrados em toda a nossa caminhada. Isso aqui que aconteceu com Ana é uma figura do que vai acontecer com todo cristão. Ana viu nesta vida o tempo se cumprir, mas apenas uma fração. Se cumpriu apenas um pouquinho daquilo que Deus há de fazer na vida de seu povo. Agora, Ana poderia ter passado toda a vida estéril, poderia ter morrido como o mendigo Lázaro, pobre, ou ter morrido como os cristãos que, quando morreram no Coliseu, eles eram tão fracos. Eles não tinham apoio político de ninguém para livrá-los da morte. Ela poderia ter vivido assim. E mesmo assim, ela não seria maldita. Ainda assim, porque ela era fiel ao Senhor, ela seria aquela árvore frondosa, plantada junto à corrente de águas. A promessa bíblica é: o forte será enfraquecido, e o fraco será fortalecido. A estéril terá filhos. A que tem filhos será estéril. O humilhado será exaltado. O arrogante será humilhado. Quando isso vai acontecer, pastor? Pode acontecer nesta vida? Pode. Aconteceu um pouco disso com Davi. Só um pouco. Porque por mais que Davi tinha um reino glorioso, a coroa da eternidade é incomparável com todas as glórias e todo o poder que este mundo tem a oferecer. Por isso, meu querido, o que a Escritura diz a meu e a seu respeito é: mesmo que você seja estéril, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você seja como o mendigo Lázaro e morra como o mendigo Lázaro, note isso, o Lázaro morreu mendigo. O devido tempo dele foi no dia que ele morreu. A árvore frondosa que dá o seu fruto no devido tempo. O fruto dele só veio, a florzinha dele só brotou no dia de sua morte. Assim como também na vida de Paulo, que morreu estéril. Não sei se ele era estéril, pelo menos não temos relato que ele tinha filho. Morreu sem filhos, morreu sozinho, morreu pobre e decapitado em uma cadeia. O devido tempo de Paulo foi no dia de sua morte. E é assim que a Escritura declara que é o devido tempo, de maneira plena. Um fruto de maneira plena? Somente na eternidade. É por isso que Sócrates, ele acreditava que o corpo é mau. Nós não acreditamos que o corpo é mau. Nós acreditamos que a alma humana é má. Mas ele acreditava que o corpo é mau. E por isso, Sócrates e Platão, é que é difícil separar os dois.
Eles acreditavam nisso e por isso, Platão, falando sobre o último dia de vida de Sócrates, quando Sócrates estava para ser morto, perguntaram a Sócrates: Sócrates, você não tem medo da morte? E ele disse: claro que não. Se eu acredito que o corpo é mau, a morte é uma libertação para mim desse corpo maligno. Então ele acreditava que a libertação dele aconteceria porque ele estaria livre de seu corpo. Ledo engano. Completo engano. Isso não é verdade. Mas o cristão, ele tem um sentimento parecido. Um anseio pela morte, no sentido de que a morte é o início da grande vida, da verdadeira vida, a vida pela qual nós estamos sendo talhados e preparados. Porque nós não estamos aqui nessa terra fixando raízes. O que a Bíblia diz é que nós somos peregrinos neste mundo. Assim como Abraão. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: Abraão, sai de sua casa e vá para uma terra abençoada que eu vou te mostrar. Canaã. Abraão chega na terra, mas diz a Bíblia que ele andou como peregrino naquela terra. Por quê? Hebreus explica. Abraão chegou na terra que Deus havia falado a ele. Está aqui, Canaã, está aqui. Mas a Bíblia diz que Abraão falou: não, essa terra é apenas um símbolo da verdadeira terra. Que lá em Hebreus ele diz: a terra que não tem fundamento. A terra que Deus, a cidade que Deus construiu, que se chama Jerusalém Celestial, eternidade. Abraão entendia isso. Eu e você também devemos entender. A nossa vida aqui é só uma passagem, uma preparação para a eternidade. É isso que o salmista, acima de tudo, está dizendo. Podemos sim ser muito prósperos aqui neste mundo. Eu não estou dizendo que não podemos. Davi foi. Salomão foi. Mas acima de tudo, o que esse texto está nos prometendo é algo muito maior do que uma glória passageira e uma riqueza corruptível. O que esse texto está nos prometendo é um rio de água que corre, nos fortalecendo. É um rio de vida que corre, nos abastecendo, nos alimentando espiritualmente. Por mais necessitado que você esteja, se você é fiel à palavra do Senhor, o que a Bíblia diz é: você é uma árvore frutífera, uma árvore verdinha, uma árvore que está plantada ao lado de um ribeiro extremamente abençoado. Quantos creem?